Boa noite pessoal. Mais uma live aqui hoje pra gente maravilhosa. Hoje a gente tem um convidado aí excelentíssimo. Vou até botar o tema da nossa live aqui. Poder da liderança. Deixar o Duque chegar aqui. Fala Jefferson, boa noite meu amigo. Hoje a gente vai falar sobre liderança, né? Falar sobre liderança, a gente vai estar aqui com o nosso amigo Eduardo Duque, né? Nosso grande Duque, falando sobre liderança aqui, especialista, né, em liderança. E hoje vai ser um papo muito legal aqui, né? Papo 10 aqui, maneiro. Vou até mandar essa live aqui para algumas pessoas já. Júnior, pessoal aí do Chama, Luciano, show de bola. Tô esperando o Eduardo chegar aqui pra gente. O Eduardo chegou aí com a gente, maravilha. Vou mandar o convite aqui. Eduardo, manda o convite que eu tentei mandar daqui, não foi não. Que o convite aparece para você aí também, na tela. Meu amigo André, maravilha. Seja bem-vindo, fazer uma live contigo, hein? Deixa eu chamar aqui o Duque, manda o convite para mim. Isso, maravilha. Boa noite, mestre. A gente vai trocar um papo maneiro aqui hoje. Fala, Rogério. E aí, Duque? Tudo bem, meu irmão? Beleza? Tudo jóia. Me escuta bem, me enxerga? Escuto bem, tô enxergando. Show de bola, deixa eu ver aqui. Pronto. Show de bola. Tudo certinho. Tranquilo. Gente, hoje a gente está aqui com o Eduardo Duque, né? Daqui a pouco eu vou deixar ele se apresentar aí, tá? Nosso papo hoje é a essência da liderança. A gente vai falar sobre o poder da liderança, não só na parte pessoal, mas também na parte organizacional. O Duque vai estar dando para a gente aqui algumas dicas, né? Maravilhosas. Você pode fazer pergunta aí para o Duque, tá? Ele vai estar tirando aqui essas dúvidas da gente e vai ser um papo maravilhoso hoje. Duque, se apresenta para a gente aí, tá? E fica à vontade aí para a gente já começar a trilhar aí essa trilha do conhecimento que é a liderança, que é tão hoje essencial nas organizações e principalmente agora, né? Diante dessa pandemia aí, dessa crise, as pessoas meio que estão desesperadas aí. Show de bola. Rogério, é um prazer, cara, estar aqui com você. Agradeço o convite para falar com a tua audiência. Nesse momento de pandemia, né, que a gente está vivendo aí, tão crítico para todos nós, mas que a gente tem essa facilidade aqui, mesmo à distância, tá trocando ideia, falando sobre organização, falando sobre cada um dos seus pontos de vista, né? Então, acho que é bem legal. Me apresentar, né? Eu sou Eduardo Duque, estou falando aqui diretamente de Pernambuco, de Recife, aqui no Nordeste brasileiro, e trilhei aí uma jornada na área organizacional, trabalhando principalmente na gestão comercial. Foram quase 15 anos atuando nesse setor. E nos últimos anos a gente tem se dedicado na área de treinamentos, na área de coach executivo, como palestrante também, e se especializando cada vez mais na área de liderança e comunicação estratégica, né? Eu, durante muito tempo, falava que era curso de oratória, mas aquilo me incomodava, porque a oratória era algo engessado, é algo antigo, muita gente tem esse certo preconceito sabendo que precisa. E aí a gente criou esse modelo, que é a comunicação estratégica, que é alinhar a tua comunicação
para o teu objetivo, para as tuas metas. Então não é só a oratória daquele modelo tradicional, é uma oratória voltada principalmente para o ambiente corporativo, né? Então a gente vem elaborando esse trabalho aí e graças a Deus tem dado muito certo. Tu fala do Rio, né? Rio de Janeiro, estou aqui na zona oeste do Rio. Aonde aí no Rio? No final da Avenida Brasil, Santa Cruz, conhece? Já ouviu falar? Conheço. Eu sou carioca, criado em Duque de Caxias. Você saí do Rio, eu estava com 17 anos. Saí do Rio e vim para cá para passar 2 anos. E a gente se apaixonou aqui pelo Nordeste. Aí já vai fazer... Ano que vem eu completo mais tempo aqui em Pernambuco do que no Rio. Ano que vem eu completo 18 anos. Maravilha. Duque, vamos falar um pouquinho. Diga, meu irmão. Vamos falar um pouquinho, né? A gente vai contribuindo aqui. Hoje eu vejo, né, a liderança, né? Não só hoje, a liderança sempre foi uma ferramenta muito estratégica dentro das empresas, né? Um bom gestor, um bom líder sempre fez a diferença. E assim, aquela máxima que a empresa é a cara do seu líder, isso aí é verdade absoluta, né? A gente tem até aqui o André que está aí com a gente aí, que é gerente geral de uma grande empresa aqui, está aí com a gente aí. Daqui a pouco eu quero fazer também uma live com ele aí. Então a galera que está aí, a galera também que sabe do assunto. Então, assim, hoje a gente vê a estratégia, né? A gente vê a liderança como uma estratégia muito sutil para fazer toda a diferença, né? Como você falou a respeito de pontos de vista, eu quero que você traga aí seu ponto de vista, né? Você que está se especializando muito mais nessa área de liderança, sobre essa ferramenta tão essencial para o dia de hoje. Como você está vendo essa quarentena aí que não acaba de 40? Como é que a liderança, como é que a liderança, né, hoje se torna tão estratégica para os nossos dias? Rogério, assim que começou essa pandemia, a gente já sabia que acho que as empresas que queriam sobreviver eram aquelas que tinham um líder muito próximo da sua equipe, né? Você falando aí desse conceito histórico da liderança. Eu acho que na época que a gente começou as nossas carreiras, era comum a gente enfrentar um monte de líderes, chefes, na verdade, né? Que gostavam de se impor, colocavam a autoridade acima de tudo, ficava olhando muito mais para ele ali na frente do espelho se exibindo do que treinando a tua equipe, né? Então a gente vem essa transição vem acontecendo ao longo dos anos, graças a Deus, mas antigamente a gente tinha muito essa figura do líder no modelo autocrático, naquele modelo que eu mando, vocês têm que obedecer, né? Então, tendo juízo ou não, você tem que obedecer, era assim. E agora a gente percebe uma mudança, né, de lideranças, onde eles entendem mais as necessidades dos seus colaboradores, compreendem cada vez mais as estratégias das organizações. E eu acredito que o verdadeiro líder é aquele que consegue traduzir a estratégia da organização para a turma operacional, para a turma que de fato vai fazer acontecer alguma coisa. Então ele tem que ser esse tradutor. Porque muitas vezes chega uma ordem que a gente não sabe mais ou menos como é que é meio complexo, e cabe ao líder entender os dois lados, né? O que vem lá de cima e o que tá ali embaixo. E o que acontece? Aí agora a gente chega nesse momento de pandemia, onde o caos prevalece, onde as dificuldades são enormes, perda de receita e uma série de fatores, problemas pessoais, um monte de situações aqui, né? Problemas de saúde em si, muito conflito, uma situação muito atípica. E se o líder ele não conseguir compreender, né, essas peculiaridades da sua equipe, as necessidades da sua equipe, ele não consegue fazer a equipe voltar, focar e ter o resultado. Então ele tem que entender que, de fato, a empresa precisa de faturamento, a empresa precisa retomar as atividades, mas ele precisa ter um espírito meio um espírito humano mesmo, de entender as necessidades de cada um e fazer com que essa equipe venha com o máximo que eles puderem. Aí acontece, até acho que foi a Você S.A. que estava postando no Instagram deles algumas situações assim de demissões, onde a galera liga, pessoal, vem aqui só para ser demitido, assim, bem frios, né? Assim, vários casos sendo citados tornando as pessoas frias, né? Mas o que acontece? Vai retomar, as coisas vão retomar.
E essas empresas que estão agindo dessa forma equivocada, os líderes que estão agindo dessa forma equivocada, eles vão sofrer na pele, porque o que acontece? A equipe tem que voltar, os funcionários, eles vão precisar de funcionários novamente, e eles precisam que os funcionários estejam muito engajados. Por quê? Voltando, a empresa vai estar quebrada do mesmo jeito, né? Eu estou brincando que acho que, exceto a Magazine Luiza, todas as outras empresas estão no vermelho. Acho que teve uma frase da Luiza Trajano falando isso, né? Aí tem dois anos de caixa aí, pelo menos. Aí, assim, mas a gente sabe que tem uma outra que tem um caixa ainda, mas a grande maioria não tem caixa, né? O empreendedor brasileiro não se acostumou a prever uma coisa atípica desse jeito. Então, a turma voltando, e aquele líder carrasco, aquele líder que faz questão de provar que ele está indo bem, né? Fingindo que está indo bem, ele está se afastando mais do que se aproximando da equipe para trazer a equipe com tudo, né? Então é preciso ter esse sentimento de cooperação, né? E ter, ao mesmo tempo, o foco na empresa. Não tem como você dissociar uma coisa da outra, tem que andar em conjunto. Duque, eu prestei Enem para fazer administração ou psicologia. Só que eu não atingi nota. E eu consegui gestão de RH gratuito 0800 presencial. Fui fazer na Estácio de Sá. E dei uma sorte de ter pegado os professores top mesmo, que, sabe, antenados. A minha coordenadora da faculdade, ela que traz, né, da faculdade de Harvard, os cases de sucesso para ser estudados aqui no Brasil. Então, eu peguei uma galera que trabalhava com a Sociedade Brasileira de Coach, a Sociedade Sul-Americana de Coach, uma galera boa mesmo. E, assim, eu vou até dizer, porque hoje a galera da área da finança fala que nem você precisa fazer faculdade, né? Eles falam que você está perdendo tempo, 4 anos ali. Então, assim, eu queria fazer administração ou psicologia, né? Mas acabei pegando ali gestão de RH e, assim, cara, me abriu um leque, porque eu vou entrar justamente nisso que você estava falando agora. Porque o RH de hoje, ensinado na faculdade de hoje, trazido por conta lá de fora, a gente teve até uma palestra chamada de Holocracia, que estavam dando essa palestra lá na faculdade dos Estados Unidos, em Harvard, e ela trouxe essa palestra para cá no dia seguinte, que é Holocracia. Holocracia é o poder de todos, sabe? Tentando dirimir o poder do chefe para que toda a organização se tornasse mente pensante. Aí cara, que parada fantástica. Só que o que a gente estava estudando lá era uma coisa, e o que a gente via nas empresas no dia a dia era outra. A história de capital intelectual e a diferença da mão de obra, muitas empresas ainda têm os seus colaboradores como mão de obra, e não capital intelectual. Não é uma 3M da vida que você é pago pela ideia que você tem, e se ela for para frente, você recebe royalties do produto. E a empresa investe, sabe, nessa disseminação do poder, né, de criação, de colocar a empresa, né, à frente do seu tempo. Né? Aí você fala da Magazine Luiza aí, a Magazine Luiza é um grande exemplo de inovação, de sair na frente. Né? Eles já estão com essa coisa do home office, que você hoje pode se cadastrar lá como filiado. Cara, os caras estão, né, trabalhando a 1000. E aí você vê, eles brincam hoje que tem 2 anos de caixa ainda para poder brincar. Né? Então, o que mais foi trabalhado lá dentro do meu curso foi um gerenciamento de RH totalmente voltado para a gestão de pessoas e não para departamento pessoal. Sabe, um módulo, olha só, DP, departamento pessoal, eu só tive um módulo que foi online. E que tu fazia prova online lá, sabe? Pegava lá rápido aquela matemática que tem para fazer lá de folha de pagamento, porque o resto é tudo pessoal. Gestão de clima, né? A comunicação estratégica, tudo voltando para a gerência mesmo na essência. Então, hoje, até o RH, ele se transformou de uma forma tão intensa, né, do que a gente ainda entende de RH, que não é mais aquela coisa de departamento pessoal, vale transporte, plano de saúde,
né? A gente trabalhou lá com muita coisa a nível de remuneração estratégica, planejamento de carreira, sabe, na essência, e não só uma coisa que a empresa brasileira, né? Engessada, que a empresa brasileira meio que ainda não acordou, cara. Aí vem essa crise e a galera tá vendendo almoço para comprar janta, aí, ó, pega desprevenido. Então, como você vê as empresas hoje, né? Aí falo mais pela tua experiência também aí nesse lado aí do Brasil, né? Do Nordeste. Como você vê as empresas hoje dentro, sabe, dessa evolução, como você falou, de pessoas, né? Que ainda não meio que acordaram ainda para uma holocracia, para uma gestão 3M da vida. Como você vê isso hoje? Cara, ainda é muito relativo essa questão de posicionamento. Por exemplo, eu já trabalhei em multinacionais como funcionário e também já entrei em multinacionais já como treinador. E eu me assustei, porque algumas estão anos-luz à frente e outras estão anos-luz atrás. Mesmo sendo multinacional. Mesmo sendo multinacional, você percebe ainda uma equipe muito imatura. Por outro lado, você pode ver uma banquinha na esquina. Banquinha não, que quase não tem mais banca, mas qualquer comérciozinho menor aqui, já com esse pensamento. Por exemplo, aí citando novamente a Magazine Luiza. Essa flexibilidade que eles têm em trabalhar a questão da plataforma digital, né, com parceria, um monte de gente fazendo isso. Quando começou a questão da pandemia, eu moro num bairro na Zona Sul, e mesmo assim tem aqueles bairros da Zona Sul, mas para dentro um pouquinho. E vi, por exemplo, o barbeiro postando a promoção do sushi à noite. Eu vi o cara do sushi postando do cara do pastel. Ou seja, a comunidade ali se juntando para fortalecer a economia local. Isso foi muito bacana. Ou seja, é uma mentalidade aberta. Uma coisa que nós estamos fazendo aqui, nós treinadores comportamentais, fazendo lives, né? Live, de certa forma, é um trabalho. Eu estou aqui 1 hora do meu trabalho prestando a consultoria, um treinamento online. Mas eu não estou cobrando a ninguém. Mas isso faz que gere valor. Então, o que muito tem acontecido é ainda essa mudança. A gente ainda está engatinhando, tá? A gente está engatinhando nesse processo de mudança. As empresas, algumas já acordaram, outras estão aí enxergando que tem que fazer diferente. Eu não sei se você já ouviu falar num teórico chamado Simon Sinek. Ele é um cara, um guru agora dos Estados Unidos. Não sei se é Estados Unidos ou é do Canadá. Ele é um guru que surgiu com a temática da liderança. E ele coloca lá, depois vocês, quem ainda não assistiu, nunca ouviu falar nesse cara, pesquisa assim, Círculo Dourado, coloca lá no YouTube, a teoria do Círculo Dourado. Esse cara faz o seguinte, ele tem 2 livros, um é Comece pelo Porquê e depois o Encontre o Porquê. São 2 livros que trabalham a liderança. E nessa palestra dele, daquele TED, né, que são aquelas palestras de 15 minutos, são palestras curtas, ele desenvolve a teoria do círculo do porquê, do círculo dourado. Como é que é isso? Existem 3 círculos, um dentro do outro, tá? Um círculo maior, um médio e um menor. O de fora é o quê? O do meio é como. E lá de dentro é o porquê. Então são 3 círculos, cada um em uma fase, porquê, como e o quê. Ele diz que toda empresa, ela olha para esse círculo. Só que existe uma diferença para aquelas empresas muito tradicionais e antigas, que não estão ou enxergando o mercado, e aquelas que são mais rápidas, mais ágeis, e que estão percebendo uma mudança no mercado. O que ele diz nessa teoria? As tradicionais, as antigas, elas olham de fora para dentro. Elas olham o quê, o como e depois o porquê. Já as empresas que valorizam o cliente, que valorizam e enxergam as novas possibilidades, ele começa de dentro para fora. Por quê, como e o quê? Um exemplo. O que o Eduardo Duque faz? Eduardo Duque é palestrante, é treinador comportamental. Como é que ele faz esse trabalho dele? Ele junta uma equipe, um grupo lá, vai nas empresas, dá sua palestra e vai embora. Por que ele faz isso? Ninguém sabe o porquê que eu faço isso. Entendeu? Então, aí o que acontece? Quando eu falo isso, as pessoas olham assim, o que o Eduardo faz? É palestrante, está lá no Instagram dele.
Aí a pessoa, ele é um palestrante, mais um palestrante. Tem tantos palestrantes por aí, existem tantos coaches por aí, né? Como ele faz isso? Igual os outros. Você percebe que não há uma diferenciação. E as pessoas não valorizam. Mas eu já vou dizer uma coisa para você. Eu faço o que eu faço porque eu acredito de verdade que a população, os profissionais, todos aqueles que estão envolvidos de alguma forma em servir ao outro, eles têm todo o potencial para se transformar em aquilo que eles realmente merecem. E eu entendo que, conforme eu vou estudando, eu vou elaborando, eu vou tendo as experiências dentro das empresas, eu vou incorporando cada vez mais teorias, conhecimento e facilidades para as pessoas que me escutam. É isso que faz com que o meu trabalho seja diferente. Olha só, esse é o meu porquê. Como é que eu faço? Eu continuo levando as pessoas para dentro das empresas, ou agora no Instagram aqui, e elas me escutam, e ao escutar elas ficam olhando assim, caraca, realmente eu sou capaz. Esse é o meu como. O que o Eduardo faz mesmo? Não importa, eu vou contratar esse cara agora. Não importa o que ele faz. Porque o porquê fica evidente. Uhum. Se eu deixo esse meu porquê evidente, o quê? Ele é simples. A pessoa não quer nem saber. Isso faz com que o meu valor de mercado aumente, as pessoas de fato vão me valorizar cada vez mais, e eu cobro um valor diferente daqueles que olham apenas para o seu o quê. E aí, ele cita 2 exemplos básicos lá. Um deles é o Uber. Ele cita a Apple falando da diferenciação dele, mas vamos para o Uber, né, que acho que é uma coisa muito presente, as pessoas normalmente usam, não agora com a pandemia, mas normalmente utiliza. O que a Uber fez? A Uber entrou no mercado que já existia. O táxi tinha lá o seu carro, tinha seu motorista. O motorista estava ali e fazia o quê? Deslocamento de pessoas para um lado e para o outro. Era isso, era o que eles faziam. O Uber chega com uma proposta totalmente diferente. Diferente do que, mas não é levar um carro e a pessoa para um lado e para o outro, tem um motorista da mesma forma. Só que ele começou como? Oferecendo uma aguinha, oferecendo um sorriso, um atendimento especial e um glamour por trás de tudo ali, que, poxa, cara, que eu estou andando no Uber, olha só, é como se fosse um motorista particular. Só não tinha mais aí no Rio o carrinho azul e amarelo, mas amarelo e azul, mas era a mesma coisa. Então, o Uber, ele olha de dentro para fora, e o táxi de fora para dentro. Há uma diferenciação. E o valor percebido pelo cliente e pelo trabalhador é totalmente diferente. Por quê? Não importa se aumentou ou não aumentou, mas, poxa, eu fui bem tratado, eu recebi um bom dia, recebi uma boa tarde. Essa era a proposta do Uber. Só que o que aconteceu? O Uber veio, explodiu, foi essa febre toda, todo mundo gostou, e no Brasil veio uma crise muito braba, né? Inclusive o Rio foi um dos principais que sofreu bastante, né, nessa questão, nessa crise anterior a essa nossa. Mas aí o que aconteceu? Um monte de gente desempregada. Um monte de gente desempregada. E aí, engenheiros, advogados, não importava qual era o cargo, tinha alguém desempregado e tinha que pagar suas contas. Qual era a opção que eles tinham? Eu tenho um carro, vou virar Uber. Aí o foco muda. O foco não está mais no cliente. O foco está novamente no motorista. Aí o que acontece? Qualidade cai. Você volta para o status do quê e não mais no status do porquê. E o líder, a empresa, ela tem que enxergar o porquê que ela faz aquilo. Sabe quando a gente começa um emprego novo, né? A gente chega na empresa, vou botar o terror, vou ser o melhor funcionário dessa empresa, e vem com aquela vibração, e se você trabalha no cargo de liderança, eu vou levar minha equipe lá pro alto e tal, não sei o que, aquela vibração, aquele entusiasmo. Aí você entra e, de fato, os seus 3 primeiros meses são maravilhosos. Aí você começa a entrar no ritmo da empresa e começa a fazer corpo mole novamente. Você esquece o porquê você estava indo fazer aquilo. E você volta a olhar para o seu próprio bolso. E quando você olha só para o seu próprio bolso, você volta para o quê? Aí você não se diferencia. Aí o como é mais um do mercado. A tua equipe vai olhar para você, é mais um chefe. E eles não olham por quê. Porque quando eles se perguntarem por que ele faz isso, é porque ele precisa pagar a conta dele. É porque ele tem família em casa.
mas se existe um legado por trás, algo que você enxergue como um propósito, alguma coisa, cara, não importa a situação financeira que você está passando, não importa, você tem um desejo tão, tão maravilhoso por dentro que você se reinventa. E a turma compra a tua ideia. Aí você consegue se manter no mercado. E um outro fator. Vou abrir a palavra para tu, senão eu falo demais. Um outro fator. Quando você olha para o porquê, você não cria rótulos. Porque o táxi criou um rótulo, ele só pode ser táxi. O Uber não tem rótulo, é por isso que ele vende comida também. Virou Uber Eats. Então, você, não importa para onde você vá, você consegue se adaptar mais rápido. Então, não tem mais esse apenas o que eu faço, é o porquê eu faço. Maravilha. Galera, pegou essa daí? Espero que vocês tenham anotado, hein? Essas 3 rodinhas aí, esses 3 círculos, tá? O que, como e porquê. O André, que está aqui com a gente, que é gerente geral, eu trabalhei com ele numa empresa e ele me abriu uma porta para eu começar a dar palestras lá dentro. Isso, eu nem tinha entrado na faculdade ainda. E eu comecei a dar palestra lá sobre espiritualidade no trabalho. E eu trabalhava justamente essa questão, porque, Duque, é um ponto de interrogação gigantesco. Porque dentro do RH, né, a empresa chama as novas contratações de oxigenação. Por quê? Porque vem em mente com esse gás, entendeu? Vem em mente com essa vibração. Cara, eu fiquei pensando sobre isso, olha só, cara, eu nem tinha entrado para fazer faculdade ainda. Só que eu sempre trabalhei com voluntariado dentro da área de religião, né, eu sempre trabalhei aconselhando pessoas, né? Depois mergulhei mesmo dentro da área de dependência química, comecei a fazer pesquisa em cima disso daí, para poder destravar as pessoas lá, para realmente ter uma vida, sabe, estagnada, uma vida social legal. Então, aquilo lá me deu um laboratório muito grande para mim e para o meu legado que eu vou deixar na humanidade. Né? Esse é o meu porquê, né, da minha empresa, entendeu? Que eu quero ver as pessoas com poder pessoal. Então, o meu nicho é empoderamento. Então, assim, cara, essa grande interrogação das empresas hoje de manter o seu interno oxigenado sem precisar vir de fora. Então, a única coisa... É um grande desafio. Galera, olha o que o Duque falou pra gente aí agora. A única coisa que mantém a nossa empresa, tá, no interno dela, oxigenado, né, vibrante o tempo todo, é essa resposta do porquê. É essa busca por propósito que não pode ser para pagar a conta no final do mês. Então, Duque, eu entendi, né, essa palestra que eu dava lá de espiritualidade no trabalho, eu dei nas 9 filiais do Rio de Janeiro aqui, eu falava de você buscar um significado naquilo que você faz. Então, o cara, por exemplo, é auxiliar de limpeza, né? Serviços gerais. Então, ele tinha que dar, sabe, um significado para aquilo que ele fazia. Tipo assim, o pedreiro, né? O pedreiro, ele não está simplesmente levantando uma casa, ele está construindo sonhos. Então, isso espiritualiza, entendeu? Isso espiritualiza. Então, o cara que está varrendo o chão, que está limpando o ambiente, ele está criando satisfação. Ele está criando um ambiente, sabe? Gerando valor naquilo que está fazendo. Então, ele está criando algo prazeroso. Cara, ninguém gosta de entrar no banheiro imundo, cheirando a mijo. Ninguém gosta. Aí, se você está sempre encontrando um banheiro limpo, cara, automaticamente, aquela pessoa, você já se sente grata, sabe, pela vida dela ali. Você já se sente grata. Cara, tu entrar num ambiente e o negócio cheiroso, sabe, com perfuminho, bem tratado, como se fosse a sua casa, meu irmão, é outro nível de espiritualidade. Aí eu falo, não tem como esse cara não crescer na vida, porque ele se diferenciou, porque ele encontrou o seu porquê. E quando encontra realmente o porquê, você se espiritualiza dentro de uma empresa. Aí quem está te olhando de cima, olha, né, na escala hierárquica, né, não de cima no sentido de ser mais ou ser menos, mas quem está te olhando de cima, fala assim, cara, esse cara é diferente, irmão, eu tenho que trazer ele para cá. Eu não posso deixar ele naquele lugar.
Então, olha só, aquele que se espiritualiza no trabalho, espero que a galera tenha entendido aí o que é se espiritualizar no trabalho, é buscar esse significado naquilo que você faz, e não pode ser, galera, não pode ser dinheiro, porque o dinheiro, ele não tem motivação suficiente para você acordar segunda-feira e você estender até sexta-feira motivado. Ele não te dá isso. Somente se você encontrar o teu legado e a tua espiritualidade enquanto está. Essa parada do enquanto está, que às vezes o cara começa numa empresa de auxiliar. Por exemplo, esse gerente que está aqui com a gente, o André, ele começou atendente de loja, cara. Ajudando, né, depois que o cliente passava no caixa, né, ajudando o cliente a conferir e a levar no carro. Né? Eu quero, né, depois que o André fazer uma live aí com a gente, e ele explicar essa situação. Ele, como atendente de loja, ele mandou fabricar para ele o carimbo com o nome dele, cara. Porque ele falou assim, porque um dia eu vou ser gerente aqui nessa loja. Irmão, e o cara se tornou gerente geral. E tipo assim, cara, que trajetória linda, porque quando alguém se espiritualiza, sabe, você pode estar aqui, cara, mas entenda que é o estar e não o ser. E você vai galgando, sabe, na empresa, coisas que vão acontecer com você porque você é diferente, você é espiritualizado. No sentido daquilo que você faz. Sabe, não é o pagamento. Então as pessoas colocam essa história do pagamento, daquilo que eu sou pago para fazer, e eles fazem só até ali. Eles não criam sinergia das partes estar se ajudando, sabe? Para que a empresa o tempo todo esteja crescendo. Porque sinergia é a soma das partes se torna maior do que o todo. Então a soma das partes está fazendo sempre a massa crescer. Então essa visão do porquê, cara, muito, muito bom isso que você trouxe aí pra gente. Sabe, isso mexe muito comigo, que eu gosto dessa história aí de espiritualizar na profissão, sabe? Em todo momento, eu acho que a gente tem que ser espiritual. Sem dúvida. E uma ressalva nessa questão desse porquê, eu vou pegar o gancho do Kenneth Bonatti. Grande Kenneth, abração, meu querido. Chama, cursos aqui também, Rudilene, Teuide, turma boa chegando aqui, cara. E aí, o Kenneth fala assim, meritocracia mais propósito. E aí ele vai e coloca aqui que a empresa dele tem um processo de avaliação lá e tem como saber a performance de cada um. Isso que é interessante no momento que a gente está vivendo agora, porque veio uma onda de uns anos para cá, principalmente do coaching. E o coaching foi para várias vertentes, né? Pegou vários ganchos de vários estudos diferentes e aí começou muita gente a avacalhar o processo, né? E aí as empresas começaram a ter um certo preconceito para isso e atrapalhando aqueles que faziam um trabalho mais bem voltado para resultado. Aí pegando esse gancho do Kenneth, do Kenneth Bonatti, ele diz assim, é meritocracia mais o propósito. Pronto, eu encontrei meu propósito, bacana, vou buscar ser um ser humano cada vez melhor, vou buscar servir, vou buscar olhar o outro, como consequência eu vou ser bem avaliado para isso. Só que ao mesmo tempo, eu tenho que olhar quais são os resultados que eu tenho que alcançar, que aí vem a meritocracia. Eu lembro quando eu morava aí no Rio, no dia de domingo, eu tinha campeonato em Xerém, né? Lá no início da serrazinha ali, ia jogar bola lá. Poxa, domingo, eu tinha que estar acordando 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, para ir subir ali o comecinho da serra, para ir jogar bola e disputar campeonato. Qual era o meu objetivo? Fazer um bom jogo, marcar gol e conseguir que a minha equipe fosse ganhando até conseguir uma medalha. Esses eram os objetivos meus. Então, eu tinha ali uma meta clara, eu tinha que jogar bem, e outra era coisa que eu gostava de fazer. Então, eu acordava às 5 horas da manhã. Só que na segunda-feira, eu ia para a escola. Meu amigo, acordar às 7h30 da manhã para ir para a escola é um sacrifício. Por quê? Eu não tinha uma meta muito clara, eu não sabia exatamente qual era o resultado que eu tinha que alcançar, eu não sabia se aquele estudo ali, o que ele ia me agregar naquele momento. Então fica a coisa muito subjetiva. E eu não tinha dentro de mim ainda uma clareza sobre o que eu queria.
Por exemplo, minha irmã, desde nova, ela já sabia que ela queria ser médica. Ela tinha um desejo doido dela e a bichinha estudava. Ela sabia o que é a clareza do propósito dela. E, de fato, ela trilhou essa caminhada dela e hoje, graças a Deus, hoje mesmo ela está de plantão por ser médica. Então, olha só, quanto mais clareza nós tivermos diante daquilo que a gente gosta de fazer, quer fazer e merece, quanto mais você se entregar a esse propósito, maior vai ser, como consequência, os teus ganhos. Entende? A Ruth falou alguma coisa aqui, deixa eu ver o que foi que a Ruth falou aqui. Esse negócio só faço até aí porque eu não sou pago para fazer tal coisa, é passado. Agora é arregaçar as mangas e fazer acontecer. Uma outra coisa, por exemplo, eu saí do mercado tradicional, fui abrir minha própria empresa. Nesse período dessa transição, foi um período que eu estudei bastante, que eu me preparei para essa saída da empresa. Mesmo assim, as concorrentes chegaram a me cortejar para voltar para o mercado. E na época eu olhei assim, eu falei assim, caraca, pô, ser empresário no Brasil, todo mundo fala. Eu fui falar agora Rodrigo Ferreira, coach, aí, que é especialista em área financeira. Chegou bem na hora que eu ia falar sobre grana. E aí, eu lembro que me cortejaram com um salário próximo ao que eu ganhava na empresa anterior. Tinha a questão de estabilidade, tinha a questão de plano de saúde, um monte de coisa que alimenta a pessoa que trabalhou anos e anos numa empresa formal, onde todos os familiares dele são concursados públicos, né? E balança o cara olha assim, eu olhei para casa, tem uma filhinha pequena, preciso pagar plano de saúde, por aí vai. O cara pensa 2 vezes. Aí eu conversei com um colega, né, era um parceiro meu na época, eu conversando com ele num café, ele fez uma pergunta simples, cara. Ele fez uma pergunta simples. Ele fez assim, você vale o quanto eles vão te pagar? Ele fez só essa pergunta. Na mesma hora eu falei assim, caraca, quantos anos eu estou estudando? Há quantos anos eu já estou dando palestras? Eu já tenho ido em rádios, já tenho ido participar de alguns programas. A turma está me reconhecendo. É uma questão de um trabalho mais intenso e as coisas vão acontecer. E eu com uma palestra, 2 palestras e meia, eu ia estar recebendo aquele salário que eles iam me pagar ali dentro de um mês. Aí eu falei assim, não, cara, eu tenho que acreditar no meu sonho, no meu propósito e fazer as coisas acontecerem. E graças a Deus, as coisas vêm acontecendo cada vez mais. Mas ali teve um momento onde que eu fui ali meio que, e aí? Tu acredita mesmo em você ou não acredita, né? Então, é importante voltar e fazer o dever de casa. Porque só de sonhos ali, né, as coisas não iam acontecer. Eu tinha que pagar um preço, né? Eu lembro que nesse momento, eu estava ali entrando em algumas empresas, eu entrava em algumas empresas e em outras não. Cara, o que está acontecendo que eu não consigo entrar em tal empresa? Tinha um mundo paralelo que eu não enxergava. Qual era o segredo? Mentores. Você fala muito aí do André. André talvez tenha sido um mentor teu, uma pessoa de referência, né? E às vezes você tem uma pessoa que é próxima a você que pode ser seu mentor. Mas em outros momentos, você tem que investir para ter esse mentor, né? E eu pesquisei no mercado, porque eu não queria fazer só o local. Eu fui procurando a nível Brasil quem são os mentores na minha área de atuação. E achei uma mentora lá em Goiás. Fui parar em Goiás. E realmente existia um mundo paralelo que eu não sabia, né? Então, quando você estava falando sobre a questão do faxineiro. O faxineiro, a pessoa que começa de baixo, ela olha e sabe que existe um mundo fora aquilo ali. Mas e aí, o que é? Eu tenho que ter um mentor, eu tenho que fazer o quê? Ele tem que se questionar, o que eu tenho que fazer para estar em outro patamar? Entendeu? Porque se eu continuar fazendo sempre as mesmas coisas, eu vou continuar naquele patamar. Mas se eu enxergo que existe um outro mundo que, pelo meu esforço, pela minha dedicação, eu vou conseguir alcançar. E aí, história do André. Ele vai galgando ali o esforço. Vai perguntar, tu vai ter esse momento ainda com ele, vai conversar com ele aqui ao vivo, para a turma conhecer um pouco da história dele. Ele vai falar, cara, não foi sorte não, foi muito suor. Foi trabalhar, sei lá, de repente o cara morava em Santa Cruz e o cara tinha que trabalhar lá no centro do Rio. Meu amigo, é horas e horas indo e horas voltando, né? Eu lembro, eu já morava aqui em Recife, aí acho que foi a primeira vez que eu fui de férias no Rio. Cara, eu fui no centro do Rio de ônibus. Na hora de voltar, cara, eu peguei 4 horas, sem sacanagem nenhuma, 4 horas na Avenida Brasil,
voltando para Caxias. Eu falei assim, meu Deus do céu. Então, assim, isso é esforço. Aqui é onde eu trabalhei, por exemplo, eu trabalhei numa cidade que fica em Porto de Suape, que é um dos portos onde a gente recebe bastante mercadoria de importação, por aí vai. Aí morava, era Cabo de Santo Agostinho, eu trabalhava aqui, largava às 6 horas da noite. Eu tinha que atravessar o Cabo, tinha uma outra cidade chamada Jabotão dos Guararapes, que é onde eu moro hoje. Depois tinha Recife, que era onde era a minha faculdade. Eu saía às 6 horas da noite para estar 7 horas nessa cidade. Era quase 2 horas, meu amigo, em horário de pico. Então, assim, é um esforço que ninguém vê, mas você tem que passar por ele. E não adianta passar reclamando. Hoje eu olho para trás e eu me pergunto, eu falei, cara, como é que eu consegui fazer isso? Às vezes eu converso em casa aqui com a minha mãe, com minha irmã, eu falei assim, o que aconteceu naquela época? Que eu não lembro de coisas dentro de casa que aconteceram, porque eu estava tão doido fazendo isso, era trabalho de manhã e faculdade à noite, que eu saía às vezes 6 horas da manhã, só voltava 11 horas da noite. E eu não lembro de muita coisa que eu passei naquele período com a família, porque eu estava focado naquilo ali, às vezes é necessário. Entende? Então, hoje não adianta você ser um líder, não adianta você ser um gestor ou qualquer tipo de profissional que tenha somente um QI na vida. Como o Kenneth Bonatti bem colocou aqui, tem que juntar as duas coisas. O propósito, que é aquilo que está verdadeiramente dentro do teu coração, e a meritocracia, que é a análise do teu desempenho dia a dia. Duque, eu gosto muito assim desse jogo de tênis, assim, e a gente bota um tema e vamos ver, né, o que vai aparecendo. Galera, vocês que estão aqui, vocês estão sendo realmente privilegiados, tá? Top demais. Você acabou de falar agora a respeito da jornada do herói. E você falou que quando a gente queima a ponte, né, tem até histórias aí de generais que iriam para a guerra e às vezes tinham que passar por uma ponte, mandava queimar a ponte porque o exército não podia voltar não, parceiro. Ou a gente ganha a guerra, ou todo mundo morre, parceiro. Então teve outras histórias aí de general que queimou os barcos. Então tem umas analogias aí com relação à nossa vida profissional, que se você não trilhar sua jornada do herói, né? Porque nesse momento agora essas empresas que te procuraram para te dar XYZ de benefício, de pagamento, estavam querendo religar a ponte novamente, né? Com que você voltasse, retrocedesse, né? E você fez uma análise, não, peraí, né? E não só a questão de dinheiro, né? Dinheiro é muito bom, mas a questão também de qualidade de vida, a questão também de você fazer seu horário, a questão também, sabe, de estar mais com a família. São N situações. Então, assim, é o que você falou aí do mundo paralelo, né? Essa questão do mundo paralelo, as pessoas às vezes têm esse medo, esse receio. Eu estou estudando muito isso agora. Os medos de começar, né? Nas minhas lives aqui, as pessoas têm falado muito sobre isso, cara. Sobre esse medo de começar. Eu tenho trazido vários profissionais aqui e o pessoal fala comigo aí nos bastidores sobre esse começar, essa jornada, esse mundo paralelo, como é que faz, sabe? E tem que ser fé, cara, né? Se você deu um passo de fé, você acreditou, beleza, você se preparou, é o que eu chamo sorte, né? Que eu pego esse gancho aí do Laí Ribeiro. Que sorte é quando preparação encontra oportunidade. Então, às vezes a oportunidade surge, cara. A oportunidade vem bater na tua porta, mas você está preparado para ela? Às vezes é aquele cara que tinha que ter um curso de inglês, se ele tivesse estudando um curso de inglês, né, depois que saísse do trabalho dele, quando aquela oportunidade surgisse, ele de repente estaria aqui, ele ia lá para cima por causa da preparação. Então, sorte é quando preparação encontra oportunidade. Então, beleza, você está se preparando, foi se preparando, buscou informação, mas tem que ter uma fé, cara. Você tem que, sabe, é aquela estrada que ela só vai se materializar na tua frente quando você der o primeiro passo. Até que você ainda não tiver dado o primeiro passo, você fica olhando e tentando procurar a estrada. Lembro daquele filme do Indiana Jones, né? Não sei o que da caveira, que tinha que passar durante um labirinto, né? E ali tinha que ler
um negocinho que interpretava ali que você tinha uma estrada. E a estrada só apareceu depois de dar o primeiro passo, né? Que ela estava invisível. Então, assim, cara, é exatamente assim na nossa jornada do herói. Se você que está aqui não queimar a ponte para entrar nesse mundo paralelo, sabe, de oportunidades, porque às vezes quando a gente está parado, né, quando a gente está estagnado, como o Duque falou aqui sobre Einstein, se você fizer a mesma coisa, vai obter o mesmo resultado. Se você espera alguma coisa diferente disso, é insanidade. Então, essa preparação constante, você acreditar, sabe, que vai acontecer, você tem que ter um passo de fé. O medo, Rogério, ele vai estar em todo mundo. Não tem como a pessoa não ter medo, né? Porque a gente quer estar numa zona de conforto. Por exemplo, na guerra, poxa, tu acha que esse general queimar a ponte e o cara não estava com medo? Lógico que o cara tinha medo. Né? Tem medo, você quer estar vivo, entendeu? E quando você está ali numa situação de risco, o medo bate. Aí a Invictus aqui estava me perguntando agora, Invictus Veículos. Tava falando assim, então clareza é fundamental? Mas como é que a gente vai buscar essa clareza? A gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que estudar, tem que entender. Por exemplo, muita gente, quando me procura, fala sobre a questão da oratória, né? Quem nunca teve medo de falar em público, de ser avaliado, de ser julgado, né? É o medo, talvez o maior medo da humanidade. Tem muita gente que fala sobre isso, né? Porque tem um medo até de... o medo de falar em público é maior do que o próprio medo de morrer. Olha que doido. Não é à toa que na faculdade muita gente fala assim, eu prefiro morrer do que lá na frente. Então, muita gente procura. E é uma realidade. A gente não pode ficar dizendo que não é real. É real. Aí o que acontece? Eu ilustro da seguinte forma. Você falou sobre estrada, aí eu vou falar sobre a questão da rua. Imagine você numa rua escura, uma rua deserta e rua escura. Você não sabe o que é totalmente um breu total. Você não sabe o que tem ali do outro lado da esquina. Como é que tu vai andar nessa rua? Tremendo na base. Você vai tremendo valendo mesmo, porque você não sabe se tem buraco, não sabe se tem um bandido, não sabe se tem o que tem ali do outro lado. Então você não tem clareza do que está ali do outro lado. Aí eu digo isso dentro do curso de oratória, eu falei assim, agora vamos lá, imagine que ali do outro lado, naquela esquina, nessa mesma rua escura, onde você tem visibilidade nenhuma, mas você tem a certeza de quem está ali naquela esquina é alguém que você ama muito. E aquele amor, ele também é recíproco. Todo mundo, quem está ali do outro lado também te ama. Você vai até tateando para não cair. Mas se você sabe que tem alguém ali do outro lado, você vai muito mais seguro. Porque você tem clareza de que está ali do outro lado, mesmo não enxergando tudo. Verdade. E quando você está numa carreira, numa jornada, em um momento como esse que a gente está vivendo agora, onde a gente não tem certeza sobre nada, se você vai estar desempregado amanhã, ou se você já está desempregado, não sabe se vai ter um emprego amanhã, cara, você fica realmente nesse breu, nesse escuro. Mas como é que eu posso ter clareza para saber o que está ali do outro lado me esperando? É assistir lives como essa que a gente está propondo agora, é ler um livro. Duque, eu não tenho saco para ler livro. Vai no YouTube, vai pesquisar alguma coisa na tua área de atuação. Vá pesquisar na Netflix algum documentário que fala sobre essa nova humanidade. Vá assistir uma série que faça você pensar um pouquinho mais. Não fique só assistindo besterol. Se assistir só besterol, você vai ser mais um no mercado. E você não pode ser mais um no mercado. Você tem que ser o. Tem até. Eu estava vendo a Globo esse dia assim, aí aparece uma propaganda bem doida, daquele doido também do Eduardo Stablet, né, que é um comediante. Aí o cara é bem doido. Aí ele fala assim: Eduardo Stablet não tem um talk show, ele tem o talk show. Cara, o talk show dele pode ser uma merda, mas é o talk show. Gera uma curiosidade, porque ele é o cara. Então, assim, é importante você criar essa sua imagem, ter esse teu preparo, ter essa clareza, saber quem você é, porque chegar lá no mercado, você vai ser perguntado quem você é. E você tem que ser o cara, você tem que ser a cara, a pessoa que vai ser diferente dos demais. E você só consegue ser diferente se você fizer algo diferente. E o algo diferente é a jornada que você acabou de falar, a jornada do herói. A empresa não quer saber se você está em qual etapa da jornada, se tu está aqui em cima, se tu está aqui embaixo, ou se tu já retomou. Se tu estiver aqui embaixo, mas se a empresa enxergar
que você está nesse processo de retomada, de autorreconhecimento, de saber que você vai dar a volta por cima, ou se tu tá nessa queda aqui só reclamando da vida, aqui não, aqui ele não vai querer não. Porque aqui você está naquela fase de vitimização. Né? Até quando tu tá aqui embaixo, nessa jornada, né? Não sei o que é jornada do herói, Eduardo. Vai assistir qualquer filme de super-herói ou qualquer filme que tenha mocinho e vilão. O mocinho sempre parece bonzinho no início. Mil maravilhas, a melhor fase da vida dele. Acontece alguma coisa naquele enredo ali que o cara cai, valendo. Ele vai falir, ele vai levar a gaia da mulher, vai levar chifre. Né? Gaia aqui em Recife é gaia, tá? Vai levar chifre. Ele vai ter alguma merda, ele vai perder ali as forças. Aí o Superman é a Kryptonita, o Batman vai lá para aquele negócio lá dos morcegos. Ele vai cair. E lá dentro, nessa fase ruim dele, que talvez seja essa fase que você esteja passando hoje aí, você que está assistindo a gente. Talvez você esteja nessa fase, onde você não tem nenhum horizonte, você não sabe o que está acontecendo para você estar ali naquele momento. Mas é nesse momento que você olha para o espelho, olha de alguma forma para dentro de si, e você percebe o verdadeiro valor que você tem. Você enxerga tudo aquilo que você já passou na vida, e aquilo tudo virou uma experiência. E que se você adotar tudo aquilo como experiência, de agora em diante, por uma nova perspectiva, onde você pode ensinar as outras pessoas, onde você pode servir muito melhor, porque agora você sabe o que você errou lá no passado, você volta, de fato, como um herói. E muito mais forte do que você era antes. Essa é a jornada, e é linda. E essa jornada todo mundo passa na vida. É verdade mesmo. Mas quanto mais rápido. Quando você voltar, você vai voltar. Mas você tem que ter um trabalho ali de internalização, descobrir quais são as suas fraquezas, descobrir quais são as suas potencialidades, entender quais são as ameaças que ainda podem acontecer na sua vida, mas principalmente olhar para as oportunidades que vão surgir de agora em diante. Essa é a grande sacada. Essa jornada é maravilhosa, mas assim, dói um pouquinho, dói. Mas quando você mesmo passa dela, você vai agradecer, porque você vai voltar muito melhor. Segunda-feira eu estava fazendo uma live, né, sozinho aqui, e eu estava falando sobre o segredo do poder pessoal, que é você ter uma serenidade, uma paz interior, sabe, de uma certeza de fé de que as coisas podem estar desmoronando, e se você tiver uma paz interior, você consegue ficar bem na fita. Né? Eu usei até uma analogia: se você está todo errado com o teu carro e com o teu documento, é parado numa blitz. A forma como você aborda o policial, se você já fica tremendo na base, ele já vai notar, cara. Porque o poder está com ele. O poder está com ele. E se tu quiser falar alguma coisa um pouco mais alto, nesse momento o poder está com ele e tu só vai se estrepar. Se você não tiver calma, sereno e tranquilo, tu não consegue sair dali. E esteja preparado para a perda, cara. Esteja preparado para a perda. Não é pensar no pior, mas foi parado numa blitz, está com o documento atrasado. Cara, documento, chefe, ó. Documento tá aqui, tá atrasado, né? Situação é essa, não consegui pagar o documento, mas preciso do carro para trabalhar. Irmão, assume. Sabe, busca dentro de você essa força. Um filme que eu gosto muito sobre essa jornada do herói é o Lanterna Verde. Porque ninguém acreditava no cara, porque o cara era um fanfarrão, né? Nem ele acreditava nele mesmo, porque ele ficou perguntando assim: por que o universo me escolheu para usar o anel? Porque o Lanterna Verde morreu, né? E o anel ia buscar um cara corajoso na Terra. Escolheu um cara fanfarrão, mas que não conhecia seu potencial, não conhecia suas qualidades, né? Ainda era um jovem, só queria saber de gozar com a vida, né? Era piloto de avião e queria ser presepeiro. Não sei se tu viu esse filme aí, eu vi mais de uma vez. Lanterna Verde. Mas eu tenho uma história do Lanterna Verde que talvez tu não conheça. Qual? Mas termina aí a tua fala. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para Eduardo, Xará e Dona Dalva também. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. O Lanterna Verde foi o primeiro filme, a primeira gravação do Lanterna Verde, quem participou foi Bruce Lee. Não sei se você sabia disso. A primeira versão, o primeiro filme que Bruce Lee fez na vida foi Lanterna Verde. Ele era coadjuvante, ele era um dos
japoneses e tal. Aí ele gravou esse filme e ele falou assim, eu nunca mais faço um filme denegrindo a imagem do asiático, vamos dizer assim, né, como um coadjuvante da história americana. Aí é quando ele incorpora o personagem, a figura forte que ele era nas artes marciais e começa a gravar os seus próprios filmes. Então é uma história aí do Lanterna Verde que eu vi em algum lugar um tempo atrás e eu fui pesquisar e era verdade. Interessante. E o Sylvester Stallone tem algo parecido também, né? O Rock, ele era um cara falido, vendeu o próprio cachorro dele e bateu várias vezes aí em Hollywood para tentar vender o projeto. Vendeu, ele recebeu proposta boa, mas ele não poderia ser o ator, iam contratar, ele não vendeu. Aí acho que foi umas 3 ou 4 vezes ele bateu lá e os caras gostaram tanto da história e falou assim, não, tudo bem, vou aceitar você como ator, mas você vai receber menos. E ele falou assim, não, tudo bem, eu recebo menos, mas eu vou atuar. E ele tinha a boca torta, até hoje ele tem essa boca torta dele, né, que era uma deficiência desde a infância dele. Mesmo assim, e o cachorro dele aparece no primeiro filme do Rock. Então é uma história bem legal aí de superação, sobre clareza e acreditar no próprio potencial. Verdade, cara, verdade. Eu tô na minha jornada, né? Eu tô na minha jornada do herói. Eu tenho um pensamento muito gigantesco, né? Eu creio que a minha empresa ainda vai chegar na África. A gente tem um projeto, né? Um intuito com isso, né? Na verdade, eu estou montando uma empresa para formar uma outra empresa que hoje a gente estuda um pouco conceitos políticos e a gente quer trabalhar aqui formando pessoas para a política, mas com um conceito um pouco mais, né, sem ser de esquerda e sem ser de direita, mas um pensamento centrado um pouco mais, voltado para questões mais sólidas da sociedade. Então, eu tenho a minha jornada do herói, estou trilhando a minha jornada do herói, e faço um apelo aqui também para a galera que está aqui, que quem não está trilhando a sua jornada do herói ainda, que comece, sabe, que coloque uma data, né, essa história da data, de meta, né, a gente vê muita gente aí da área de finanças, tinha um coach de finanças aqui, né, que você tem que ter até mesmo, né, um ponto lá que você tem que se aposentar. O pessoal de finanças fala isso, você quer se aposentar por quanto tempo, né? Então, assim, até a sua jornada do herói, você tem que dar um prazo para ela, cara. Você tem que dar um prazo para ela começar. E eu sei que vai ser difícil, eu sei que você vai ter que assumir muita responsabilidade, né, e compromisso, né? Eu falo também muito isso dentro dessa palestra aí de espiritualidade, eu falo da diferença de responsabilidade e compromisso, né? Porque quem tem compromisso comprou a missão, né? Quem tem responsabilidade, ele só faz o que é pago para fazer, o responsável por aquilo que faz. Mas quando você compra a missão, é algo um pouco mais, sabe, elevado. Então você já faz muito mais do que é pago para fazer, igual a Rudilene estava falando aqui com a gente. Então, gente, essa pegada da jornada do herói, a gente tem que começar isso. Porque, assim, no mundo de caos, as pessoas, elas querem alguém que seja pontos, sabe, de apoio, pontos de motivação. Elas querem alguém que esteja, assim, em sua volta, falando assim, ó, é para cá, vem para cá. Vamos nessa direção aqui, mostrando o caminho. Né, que é a função dos mentores, né? O mentor é aquele que já passou por ali e pode te dar atalhos, né? O coach é aquele que vai fazer você buscar a resposta dentro de você mesmo. Ele vai ficar fazendo perguntas até que você ache a resposta. O mentor ele já passou por lá e vai te dar atalhos. E o líder, ele vai fazer as duas coisas. Ele vai tirar de você um monte de coisa, mas ele também vai te indicar o caminho, porque ele trilhou a jornada do herói. Então, galera, você que está aqui hoje, comece a sua jornada se você ainda não começou, tá? Você vê aí o Duque aí, cara, cara, meus parabéns aí pela essa jornada sua, porque não é pelo seu resultado, entendeu? É pela sua fé, sabe? É pela sua fé. Eu tenho certeza, porque os resultados, eles têm um fundamento. Eu creio muito na Bíblia, e a Bíblia fala que se nós, né, meditarmos naquilo que nos evolui, nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e tudo quanto faz prospera, dá seu fruto na estação própria.
Eduardo, obrigado, cara. Falta 25 25 segundos. E eu quero que você se despeça do pessoal aí, tá? Agradecer aí o convite mais uma vez. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até esse momento aqui. E se Deus quiser, em outros momentos, a gente vai estar aqui batendo mais papo para falar sobre essa jornada do herói que todos nós somos, né? Verdade. Grande abraço. Sucesso sempre. Estou à sua disposição.